Cenas de horror. Acordei num canto da minha sala. Vi o corpo do meu amante inchado, todo cheio de sangue coagulado e moscas pousando sobre a ferida do pescoço. Ao lado do meu corpo, Luiz arrancava pedaços do meu corpo e comia cru. Tinha arrancado os meus seios, parte das nádegas e vagina. Vi esta cena por 7 dias. Horrorizada, eu gritava, tentava sair do local. Era uma espécie de sonho que nunca terminava. Ao mesmo tempo em que estava viva, me via morta e sendo tratada daquela forma, numa cena de puro horror. Às vezes eu apagava, mas voltava quando ele tirava outro pedaço do meu corpo e o mordia. Eu senti cada corte, cada mordida, cada gemido de prazer que ele sentia. O mau cheiro chamou a atenção dos vizinhos e a polícia foi chamada. Luiz foi conhecido como o psicopata do Rio Sena, pois na prisão confessou vários crimes, e todos eles faltando pedaços de suas vítimas. Não foi só o garoto, eu e o velho. A confissão chegou a 22 mortos cujos crimes se elucidaram com a confissão de Luiz. Maíra apareceu para me buscar. Foi terna, carinhosa e senti muita confiança e segui-la. Assim que dei a mão para ela, tudo ficou turvo. Calmamente dormi. Nasci francesa, virei uma judia. De família miseravelmente pobre, nasci ao sul de Paris, quase na divisa da Bourgogne. Passei muita fome, nunca tinha calçados ou roupas adequadas para o inverno, e todos os anos eu chorava ao ver outras crianças não resistir ao frio ou à fome. Eram tempos duros, de pura transformação na cidade luz, mas de muita pobreza aos arredores que trabalhavam só pela comida. Ouvia os adultos falarem sobre a grande feira com a inauguração da maior torre do mundo, que o futuro seria muito melhor para todos. Mas isso sempre na fila da caridade pelo pão ou uma sopa. Aos meus 7 anos de idade, meus pais sucumbiram à febre e fiquei vagando sozinha pedindo por comida e abrigo até que a polícia me encontrou. Fui entregue no abrigo de meninas abandonadas, aos cuidados de um convento próximo a Dijon. Cresci feito uma escrava das freiras, lavando, passando e faxinando. A comida era pouca, tanto quanto o respeito que elas nos davam. Era a sina de todas as meninas por ali. Não recebíamos educação alguma, nossas roupas eram mínimas e os invernos muito gelados que causavam feridas. De todas as meninas que passaram por ali, eu era do grupo das que tinha 17 anos, prestes a completar 18. Estava acostumada com a vida dura do convento, com a escravidão branca. Não conhecia outra vida fora dali. Ninguém podia sair. Nossos grupos das velhas tinha por volta de 20 meninas prontas para serem colocadas para o lado de fora, já que o tempo limite era de 18 anos de idade. Muitas delas saíam de lá comemorando, algumas fugiam, e a maioria simplesmente sumia. Isso quando não morriam. Certo dia, um grupo de homens, se dizendo enviados de Deus para a ressocialização de moças órfãs, chegou ao convento dizendo que nos levariam para que fôssemos apresentadas aos nossos futuros maridos. Caso não quiséssemos, éramos liberadas para irmos embora. Explicaram que era uma missão religiosa, que era uma coisa de Deus sermos levadas para sermos esposas de colonos que desbravavam um novo mundo. Qualquer coisa era bem melhor do que ser escrava branca naquele lugar. Embarcamos nas carroças rumo ao novo mundo, à liberdade. No meio do caminho, outro grupo de meninas se juntou a nós. Eram do leste europeu, só que compradas de outros orfanatos. Foi então que caiu a ficha. Fomos vendidas para aqueles homens. Amarradas ao fundo das carroças, comíamos amarradas. Fazíamos as nossas necessidades em grupos e viajávamos à noite. As que morriam eram deixadas em covas rasas. As que tentavam alguma fuga eram sacrificadas para servir de exemplo. Numa noite bem escura, sem qualquer clarão da lua, fomos transferidas para um navio. Lá no porão pude ouvir ser o porto de Marselha, sul da França. Dali em diante eu virei uma judia. Cresci como uma católica, temente a Deus, e nem sabia por que estava reduzida a uma denominação que eu nem sabia o significado. Todas ali eram chamadas de judias. Meninas eslavas, magricelinhas como eu, cabelos escuros e olhos azuis, polonesas pobres, e as francesas rumo ao desconhecido. Às vezes eu ouvia falar Zui Migdal, como uma organização que tinha que seus rivais, ou coisa assim.
Os negociantes não podiam parar e mais judias teriam que ser capturadas ou compradas para valer a viagem do navio. Meu sonho era ver a Torre Eiffel, que tanto ouvi falar na minha infância, ver as luzes de Paris, poder ter um trabalho digno e ter filhos como qualquer mulher francesa. Agora eu sentia o balanço do mar e acorrentada no porão de um navio. Zarpamos após a chegada de mais outras meninas polonesas. Duas delas falavam francês fluente e pude confirmar que estávamos sendo vendidas como escravas para algum lugar novo. Ao longo da viagem, eu vi várias meninas novinhas sendo estupradas por marinheiros. Algumas morrer de tão fracas e doentes pelo balanço do mar. Tudo isso com o ar fétido do porão do navio, sem luz ou qualquer ventilação adequada. Uma vez por semana, nos colocavam peladas para tomarmos sol no convés do navio. Houve uma menina que pulou ao mar, sendo deixada para trás, e outra que desmaiou. Víamos feridas nos joelhos e partes que ficavam muito tempo em contato com fezes e urina. O destino do navio era Rio de Janeiro e Buenos Aires, com clientes certos para a compra das judias. Uma polonesa com mais de 20 anos usou das intérpretes que falavam francês e contou que era prostituta em Gdansk. E outra, uma alemã confundida com polonesa, era prostituta em Dresden. O próprio amante a vendeu como polonesa. Eu era apenas uma menina virgem que nem tinha 18 anos ainda, prestes a virar escrava sexual no lugar onde eu sabia o nome, mas nem tinha ideia onde era. Chorávamos muito, a ponto da exaustão. Muitas já apresentavam um semblante apático, não comiam, não faziam mais suas necessidades, apenas ficavam olhando pela vigia do navio. Duas morreram assim, apáticas e em depressão profunda. No último banho de sol éramos pele e osso, sem qualquer reação ou expressão nos rostos. Nem reagíamos quando nos jogaram água do mar para nos lavar. As feridas tomavam conta das dobras por causa da sujeira e umidade. Nesse dia, passaram a nos encher de comida e água. Toda vez que comíamos, a sede era tanta que bebíamos muita água. Era uma forma de ganharmos peso e ter melhores preços. Meu grupo de judias foi deixado no Rio de Janeiro, numa noite muito quente, sem qualquer gesto capaz de camuflar o tráfico de mulheres. Fomos negociadas e transportadas abertamente, como troféu à prostituição local. Eu e mais 4 meninas fomos deixadas num casarão muito grande, com janelas amplas, jardim bonito e bem organizado. Fomos recebidas por uma mulher polonesa que falava francês, inglês e alemão. Ela passou todas as informações sobre a prostituição, como deveríamos nos comportar e deixou bem claro. O Brasil não tolerava judias nas ruas. Seríamos mortas assim que nos vissem a caminhar. Mostrou os seguranças, relatou o que acontecia com as meninas que tentaram fugir. Eu estava fraca, com medo e sem qualquer ideia do que me esperava. Era uma peça de um cardápio, um objeto a ser usado por homens. Depressão. Após alguns dias no prostíbulo, fomos conferidas como animais e atestadas nossas virgindades, passamos a ser leiloadas. Uma por uma oferecidas para quem oferecia mais dinheiro. Fui vendida para um homem velho, fedido, com uma barba repugnante. Era muito rico e sempre encomendava meninas muito novas, às vezes crianças, sem nem pensar nos crimes que cometia. Sentia-me muito dolorida, humilhada e violentada. A dor era na minha alma, em toda a minha essência feminina. A partir daquele momento, não havia mais sonhos, não havia mais menina, nem mesmo mulher. Eu era uma coisa para uso de homens. Eu vi os mesmos sentimentos em muitas meninas que ali estavam e não queriam estar ali. As que gostavam da prostituição se divertiam ou se adaptaram. Se fingiam de felizes, de que gostavam, mas sempre que eu as observava, encontrava o mesmo vazio da alma. Eram fêmeas de uso, não eram mulheres. Vivia em estado depressivo, não ganhava peso por muito tempo. Às vezes, ficava quase uma semana sem me alimentar direito. Aprendi a beber muito. Bebia para amortecer a dor de não ser alguém, de não ter um nome real, de não poder sair do casarão. Éramos punidas por beber e desmaiarmos na cama. Tínhamos que fingir prazer que não sentíamos. Eu não sabia o que era prazer a não ser a dor. Não era dor nas partes baixas, onde éramos abusadas e usadas. Era no coração. Tentei um suicídio após uma noite de muita bebedeira com um homem que nos levou para o quarto.
Enquanto ele abusava de nós, eu bebia o máximo que podia, até o momento em que eu apaguei. Acordei numa cama do porão, cuidado pelas negras que trabalhavam na cozinha do casarão. Pela primeira vez na vida, eu senti algum carinho de alguém. Era uma mulher negra que eu não conseguia me comunicar com ela. Aceitava a comida, tomava os banhos e saía com ela para o pátio dos fundos quando ela ia pendurar roupas para secar. Chorando muito, essa mulher me pegou no colo, mirou seus olhos bem nos meus e me aconchegou. Trouxe a lembrança de uma infância há muito tempo esquecida, de quando minha mãe me acolhia em seus braços e eu dormia. Dormi. Acordei com um prato de sopa oferecido com um sentimento de compaixão e respeito. Me alimentei dessa pequena felicidade de um gesto de alguém que parecia entender a minha dor. No final, eu ganhei um pedaço de um doce. Esse pequeno gesto de amor alimentou minha alma. Ganhei alguma força que eu não sabia de onde vinha. Os pequenos pedaços de doces que essa mulher negra me dava alimentavam a minha vontade de viver. Então eu passei a viver. Viver para um futuro tão incerto quanto o presente. Eu sentia uma vontade de dançar. Nunca tinha dançado qualquer coisa além das danças infantis. Então eu bebia e caía num canto e me contorcia como se estivesse dançando. Era apenas uma forma de me fechar no meu mundo vazio. Escravidão. Com alguns anos eu já me comunicava em português. Os clientes eram ricos, educados na Europa, falavam francês fluente, e raramente eu ouvia qualquer palavra em português. Convivendo entre as negras da cozinha e da faxina, fui aprendendo alguma coisa específica de um país que eu não conhecia. Nós conhecemos a sua dor, menina, falou uma delas ao me servir um prato de farofa. Sou descendente de escravos e ainda sou uma escrava. Não tenho família, não tenho sobrenome, nem sou ninguém fora daqui, completou. Eu queria morrer, mas não tenho coragem de me matar, respondi. Olha, menina, nós passamos por situações tão doloridas quanto você. Se matar não resolve. Se você sair daqui, outra menina será colocada no lugar. É um ciclo perverso, sem fim, falou Luana, a negra que tratou de mim quando tentei o suicídio. Eu queria que tivesse fim, chorei. Imediatamente as duas me abraçaram. Seus corpos quentes, fortes, de peles escuras, causaram uma espécie de aconchego que eu nunca senti antes. Deixei-me levar por este sentimento. Acabei por estabelecer uma relação sentimental com essas duas descendentes de escravos. Nas conversas, elas me explicaram sobre a escravidão, os sentimentos que carregavam, as suas marcas e como a sociedade via as pessoas negras. Tudo isso me causava muita indignação. Eram seres humanos tão amáveis, tão iguais a mim em sofrimento e ainda assim capazes de dar um pouco de amor. Ah, o amor! Eu não tinha de onde tirar qualquer sentimento análogo ao amor. Eu branca, de olhos azuis feitos água do mar. Era tão escrava quanto pessoas negras com os olhos cor da noite bem escura. Éramos ligadas na desgraça e nos sentimentos. Raiva. Abusada em todos os sentidos e sem qualquer limite, fui erguida pelos cabelos e agredida no lado esquerdo do meu rosto. Doeu muito e ficou ardendo como pimenta. Passei dias com a ardência e cada dia que passava eu alimentava a raiva desse homem. Comentei com as meninas da cozinha, perguntei como me vingar sem ter que tentar esfaqueá-lo, pois eu não tinha força. Uma delas me mostrou uma erva que as negras da casa grande davam aos seus senhores e os matavam aos poucos para não despertar suspeitas. Quando ele voltou, me prontifiquei a deitar com ele e consegui levá-lo ao quarto. Ele aceitou pedir uma garrafa da bebida que ele mais gostava. Chegou do jeito que combinamos, aberta e dava para perceber um tom esverdeado se dissolvendo dentro da garrafa. Desafiei ele a beber a metade, se fosse um homem. E, se ele conseguisse, eu deixaria ele me bater como quisesse. Não precisei apanhar, nem tinha bebido um quarto da garrafa e já estava desorientado, babando. Mal conseguia se levantar. Joguei a bebida na pia e gritei por ajuda. Enquanto a cafetina e os seguranças o socorriam, eu fiquei dançando nua no canto, sentindo meu rosto arder onde ele me agrediu. Esse homem foi socorrido por médicos, levado para casa. Morreu 2 semanas depois. A causa da morte foi dada como derrame. Eu gostei. Pensei fazer isso com a cafetina e o dono do lugar, mas o problema seria como fazer. Por causa de uma taça de bebida, uma prostituta portuguesa deu-me um tapa no rosto. A raiva foi na mesma intensidade da ardência, e a vontade de matá-la era tão intensa quanto a dor.
Não tinha deixado marca, não quebrou nada. Mas 2 semanas após o ocorrido, ainda ardia sem qualquer explicação. Vi uma espécie de punhal de abrir cartas sobre uma mesa. Furtei-o e escondi comigo. Ao subir para o andar de cima, encontrei com a portuguesa distraída. Dei muitas estocadas na barriga dela e nas costas. Ela nem gritou. Apenas caiu e ficou estrebuchando no chão enquanto o sangue manchava o piso de madeira. Saí de lá, entrei no meu quarto, me lavei e me deitei. Senti que o meu rosto não ardia mais. Estava tranquila e aliviada. Mesmo quando não agredida fisicamente no rosto, o fato de passar raiva já fazia o meu rosto arder. Ardia muito, e enquanto eu não tomava qualquer atitude no sentido de resolver, nem a raiva e nem a dor passava. Eu acumulava 2 tentativas de suicídio, 3 assassinatos por envenenamento e 1 por punhaladas. Nada disso me incomodava, pois não sendo ninguém, nenhuma lei teria qualquer efeito moral. Eu pediria pena de morte em qualquer tribunal. A minha morte não seria uma punição, seria uma libertação. Fundo do poço. Eu já tinha 27 anos, nunca estive do lado de fora do casarão. Nunca saí às ruas ou vi pessoas que não fossem os clientes. Quando não era abusada, eu ficava dançando num canto qualquer, de costas para as pessoas ao redor. Eu não me sentia uma prostituta, eu era uma escrava. Às vezes eu gostaria de me sentir prostituta, sentir prazer em me vender, pagar algum dinheiro, pegar algum dinheiro, ter alguma liberdade. Eu não me sentia assim, nunca tive permissão para nada, nem mesmo para pegar parte do dinheiro que a cafetina recebia. Eu não sorria, não cantava, não me comunicava regularmente. Houve épocas em que eu não comia ou bebia nada, ficava parada olhando no vazio, como se eu não estivesse ali. Peguei doenças que eu não sabia como me curei. Já não ligava mais para as surras que eu levava, apenas ficava parada esperando ser morta, ou apanhar até me desligar do mundo. Já desmaiei várias vezes ao ser agredida na cama por homens totalmente insanos. Desde que não batessem do lado esquerdo do meu rosto, eu não reagia. Não soltava nenhum som, não gritava, nada. Era o mesmo que agredir um saco de batatas. A onda de doenças venéreas veio forte. Eu era uma encrenca, mas não contava isso para ninguém. As feridas vinham e iam até o dia em que meu corpo não reagiu mais. Fui tomada por feridas, febre e fraqueza. Com o tempo, as feridas se recolheram, mas não a fraqueza. De todos que havia no casarão, somente as negras da cozinha vieram ao meu socorro. Nunca esperei nada de ninguém, nem das prostitutas, nem dos seguranças, nem mesmo dos homens que me usavam. De mim, eu só esperava 2 coisas: a morte e uma forma de agradecer o imenso carinho que recebi das minhas parceiras de sofrimento na escravidão. Respirando com muita dificuldade, as 2 negras ao meu lado me cuidavam, me alimentavam e me banhavam. As melhores horas eram quando elas me abraçavam e me aninhavam entre seus peitos macios e quentes. Eu ouvia que elas também tinham um coração, que pulsava algo que ninguém podia tirar delas: o amor. Mesmo sem forças, eu tentei abraçá-las numa tentativa de retribuir com algo que eu não tinha dentro de mim, mas de alguma forma tinha que devolver. Passei os meus braços em volta de uma delas e não tive forças para apertá-la. Então ela me apertou. Me deu em dobro o que eu não conseguia dar. Peguei as mãos delas, dei um beijo carinhoso em cada uma delas. Olhei bem nos olhos de cada uma e, num esforço, disse obrigado por tudo. Pouco tempo depois, tudo escureceu. Eu estava liberta. Só as 2 choraram pela minha morte. Os seguranças pegaram o meu corpo e, sem cerimônias, levaram ao cemitério e pagaram por um sepultamento clandestino nas áreas das judias. Vi meu corpo sendo jogado numa cova muito simples, como se enterrassem uma coisa sem valor. Algo que precisava ser despachado e livrado de qualquer incômodo. Meu espírito vagou por uns dias, por uma cidade que eu não conhecia. Porém, ao me lembrar da vida que vivia ali, senti algo arder no meu rosto. Então a raiva voltou. Da raiva veio o ódio. Quiumba e a força do ódio. Aos poucos, fui lembrando tudo o que tinha acontecido comigo. O ódio me movia por lugares que eu nem lembrava mais. Cheguei no convento onde funcionava o orfanato. Achei a freira velha, cheia de artrites, e às vezes ela contava um dinheiro acumulado. Imaginei que este dinheiro fosse da venda de meninas, e era. Gritei tanto para outra freira roubar esse dinheiro que ela o fez. Fugiu e gastou tudo com um amante, um pedreiro que tinha sido contratado para um serviço no pátio, e ela passou a se encontrar com ele.
Ambos eram bons ladrões. A velha freira, quando descobriu o desfalque quem tinha roubado, teve um derrame e ficou presa a uma cama sem poder falar ou se movimentar sem ajuda. Viu o resto de todos os bens que acumulou durante uma vida ser roubado pelas outras freiras. Essa pequena experiência me ensinou a dominar algumas mentes para a indução aos erros e ações pensadas. Provocando brigas e mortes, eu fui me vingando das pessoas envolvidas na minha venda como escrava. Fiz a filha do capitão do navio se perder em Marsella, então ela encontrou um bando de vagabundos que eu tinha induzido a ficar ali esperando uma vítima. A menina apanhou até ficar bem machucada, foi estuprada por vários homens. Enquanto o capitão chorava pela filha, eu o fiz lembrar de todas as meninas que ele carregou para o novo continente. Eu o assediei até ele ter uma crise de consciência e acabar louco num manicômio. Não bastando a vingança, induzia a esposa a fazer muitas coisas erradas e a perder tudo o que ele possuía. Então, sugeri a ela ganhar a vida como prostituta na zona portuária. Quando ela já tinha um tempo por lá, fiz com que levassem a notícia ao capitão. Eu era o ódio. Numa espécie de atração que me impelia ao Brasil, aparecia ao lado de uma cama. Era uma das negras da cozinha, agonizando pela sífilis. Ela foi amante de um dos homens que frequentava o prostíbulo e acabou pegando a doença através dele. Ela aparentava estar bem mais velha. Foi um dos poucos momentos em que o ódio foi substituído por outro sentimento. Nada eu podia fazer, ninguém ali me via ou me ouvia. Não conseguia induzir ninguém a fazer o que eu queria que fizessem. Apenas assistia a tudo sem me envolver. Soube que realmente houve amor na relação e que, por motivos de preconceitos sociais, eles não puderam se juntar. Quando ela o conheceu, deixou de procurar as prostitutas. Ia até o cabaré, alugava um quarto, ele convivia com ela por uma semana ou mais. Infelizmente, ele também estava muito doente, contaminou a esposa e várias mulheres que se envolveu com ele. Vi um rastro de destruição deixada por um comportamento cultural destrutivo. Mais destrutivo às pessoas que o praticam do que para suas vítimas. Aproveitei a energia e fui atrás da cafetina. Não a encontrei. Sabia que ela estava muito velha, morando num rico casarão onde as pessoas não sabiam de onde vinha o dinheiro. Soube que ela mentiu para os netos, para a filha e amigos. Eu não consegui enxergá-la pelo ambiente. Então peguei o genro e o induzi a frequentar prostíbulos. Inicialmente só para se divertir com amigos e sem qualquer compromisso com as prostitutas. O dia que ele entrou no prostíbulo onde eu passei a minha vida toda. Conhecia cada pedaço do lugar e como funcionava. A indução à bebedeira foi fácil. Depois implantei uma raiva e ele começou a quebrar tudo. Meu ódio era todo canalizado para ele, que resultava em vidros, pratos, corpos, janelas e vasos destruídos. Foi morto por um dos seguranças. Quando a cafetina chegou junto com seu sócio, logo em seguida chegou a polícia. O crime virou notícia no Rio de Janeiro, revelando a vida secreta da cafetina e seu sócio, desmoralizando-os diante de suas famílias e da sociedade. Eu sabia que ela estava no ambiente, mas não a enxergava. Só enviava meu ódio, não deixava o ambiente se acalmar por nada. Qualquer tentativa de acerto às autoridades não resultava em nada, nem mesmo os jornalistas deixavam de publicar os fatos. Como eu estava bem viva e capaz de fazer coisas, mesmo desencarnada. Se soubesse, eu teria dado fim na minha vida muito antes de desfrutar esse estado de liberdade. Persegui todos os homens que me usaram. A vida desses homens, agora velhos e nojentos, se resumia ao desprezo familiar, muitas brigas, roubos e perdas crescentes. Comerciantes bem estabelecidos amargavam uma falência lenta e certa. Perdiam clientes, suas esposas e suas famílias. Procurava um em especial, aquele que me deflorou, comprando-me no leilão. Quanto mais eu pensava nele, mais a minha visão ia se escurecendo, mais pesado o ambiente ia ficando. Era difícil me deslocar. Movia-me num fluido viscoso, mas eu não desistia de encontrá-lo. Um escravo. Meu ódio me levou a ambiente nefasto, de dor, onde criaturas se satisfaziam sexualmente sem qualquer critério. Eram viciadas em sexo, em humilhação, abusos e dor com prazer. Encontrei o desgraçado infringindo dor em algumas criaturas que sentiam prazer em serem castigadas. Atirei-me para cima dele. O prendi numa forma de força sentimental formada pelo elo de raiva que eu tinha por ele.
Não entendi o que eu fazia, mas conseguia mantê-lo preso e longe daquilo que ele mais desejava: sexo com o sofrimento da vítima. Te encontrei, desgraçado. Gritei com um tom de ódio que assustou outros seres que se aproximavam, mas fugiram de medo. Quero te destruir com muita dor, resmunguei olhando bem no que restava dos olhos. Quem é você, moça? O que eu te devo, infeliz? Perguntou ironizando. Eu sou aquela judia que você comprou no leilão, deflorou, machucou e tratou como objeto, um lixo descartável. Venho na força de toda a dor que você desenvolveu em mim. Gritei. Ao me manifestar, vi que a energia emitida o afastava de tudo aquilo que lhe dava prazer, e esse isolamento energético causava muita dor. Ele gritava. Tentava se livrar, mas a minha força era maior. Parece que extravasava algo acumulado por uma vida inteira. Então, eu o arrastei para fora do ambiente, seguro no meu prazer em vê-lo sofrer. Ele foi enfraquecendo, minguando, e era só gemido de dor. Eu não sabia o que eu ia fazer com ele, mas os meus sentimentos eram de não largá-lo por nada. Era de arrastá-lo sofrendo por onde eu fosse. Ia torturar até destruí-lo por completo, pois se fosse comparada à minha dor, o sofrimento que ia lhe causar não teria fim. Lembrei-me de quando fui muito judiada dentro de um quarto, onde meus gritos de socorro não eram ouvidos, pois eles estavam no preço pago. Fui mentalizando os rostos daqueles homens bêbados diante daquela menina frágil e indefesa. Surgi no trabalho de um deles. Era um escritório de comércio exterior, ao lado de uma escola onde discretamente ele assediava as estudantes secundaristas. Grudei meu escravo nele. Assim, o desejo de fazer qualquer maldade com uma garota passou da imaginação para o plano da concretização. Ele espreitou na porta do escritório e, assim que uma estudante passou, ele a agarrou e a arrastou para dentro. Conectado à energia do meu escravo, ele a agrediu, com ambos sentindo prazer ao vê-la sofrer. No terceiro golpe, ela desacordou, e sem os gritos ou pedidos de clemência, ganhei tempo para induzir os pais, as freiras responsáveis pela escola e a polícia. Assim que o grupo passava em frente da porta do escritório, eu a acordei. Ela gritou e despertou o que havia de pior na minha vítima e no meu escravo. Os policiais arrombaram a porta e flagraram o influente exportador tentando violentar a estudante. Presa em flagrante foi a vergonha da família. Fiz questão de incentivar as notícias, a perda de clientes e fornecedores. Eu ria, gargalhava. A dor das minhas vítimas me alimentava. Chegou um período em que não tinha mais ninguém para destruir e me vingar. Passei a me encostar em pessoas que pediam destruição de inimigos, deixando coisas que eu podia aproveitar as energias. Era uma questão de chegar primeiro, de declarar que aquela oferenda era minha. Mas muitas vezes eu chegava e tudo já tinha dono. Eram espíritos dotados de muitos escravos, com uma rede hierárquica imensa, dispostos a fazer tanto bem quanto mal. Tinha tornado um rabo de encruza do tipo mercenário com os 3 escravos. Muitas vezes eu escravizava alguns espíritos encarnados que acreditavam que tinham algum poder. Então eu os influía o que eles deveriam oferecer em troca. Eu era forte, dominadora, capaz de canalizar todo o meu ódio para conseguir o que o solicitante queria. Descobri que trabalhos de amarrações eram os que mais rendiam escravos vivos. Então eu me encostava em ciganas, falsas mães de santo, espiritualistas, falsas videntes. Fui aprendendo a manipular bebidas, justamente as que eu me bebia quando escrava. Energia das frutas e principalmente a do sangue. Meus escravos marcavam um perímetro e eu me saciava com tudo aquilo, às vezes dando uma ínfima parcela para eles, restaurando-os. Como eu não nutria nenhum sentimento bom pelos meus escravos, só os alimentava quando percebia que totalmente amorfos eles sairiam do meu controle. Eram inimigos transformados em meus vermes astrais, como depósitos das baixas energias. Não media esforços para trazer homens para mulheres perturbadas em seus egos, mas depois de um tempo eu os tirava para comer mais e mais. Destruí muitas famílias, planos de vidas que deveriam ser vividos pelos espíritos encarnados. Causaram muito choro e depressão, sem contar as mulheres se vendo abandonadas com filhos e dívidas, e pior, sem quaisquer condições de sobrevivência, caíam na prostituição. Eu não sentia nada mais pela prostituição. Não me associava mais com aquele ambiente e nem mesmo com as energias.
Eu sabia que um dia fui uma escrava sexual, mas não uma prostituta. Nunca me ofereci a qualquer homem. Todos que me possuíram foi à força, com violência, à base de bebidas e drogas. Só tinha empatia às prostitutas que diziam não e os homens forçavam o sexo. Nessas condições eu me via, tinha um elo energético e muitas vezes saía em defesa dessa mulher. Nunca me apresentei a qualquer um desses picaretas que barganhavam com o astral. Eu era chamada de pombagira, de lebara, de cigana, de espírito do amor, de deusa do amor, mestra da compaixão, ou mestra da paixão, natureza feminina da criação. Gargalhava muito com estes nomes, não me importava, nem mesmo os rituais eram considerados. Desde que dedicados a mim e eu me alimentasse da energia, o nome nunca foi um problema. Medindo forças. Conectei com uma senhora que se dizia cigana. Era uma médium desgarrada de qualquer religião ou doutrina. Ao redor dela, só rabos de incrusas dispostos a qualquer serviço mercenário. Ela nos enxergava e sabia nos separar e delegar tarefas conforme as nossas habilidades. Causei gravidez indesejada para complicar a vida de homens e mulheres infiéis, para causar a discórdia e separação. Grudei vermes astrais em úteros para que as mulheres nunca engravidassem e perdessem seus homens para as rivais. Trouxe homens às mulheres que não os mereciam, mesmo arrancando-os de suas famílias. Deixei mulheres terrivelmente apaixonadas por homens desejosos de alguns caprichos momentâneos e nada mais. Depois eu estava livre para ver se a escravizava em vida ou não. Éramos uma equipe espiritual com entidades masculinas capazes de causar muitas desgraças ou transformações na vida de quem os contratassem. Conseguiam colocar muitos escravos para induzir pessoas a virarem clientes, para conseguirem fechar grandes negócios ou destruir concorrentes. Esses espíritos sabiam de muito mais coisas do que eu. Sabiam ler papéis, conheciam dinheiro, leis e regras. Leis e regras do mundo que eu nunca soube. Juntei a eles, sob seus comandos, em algumas tarefas para aprender muito mais. Aprendi que não era somente induzir o cliente a comprar ou vender, era necessário criar todo um conjunto de situações e, entre elas, perturbar os concorrentes, o cegar, quanto outras possibilidades. Aprendi com espíritos que se passavam por Exus, outros por padres católicos e até uns que se passavam por anjos. Não havia uma regra específica. O mais forte sempre dominava o mais fraco. Um dia eu recebi a missão de destruir um casamento para que a contratante pudesse ficar com o homem que desejava. Foi um trabalho difícil. Não conseguia acesso à esposa. O homem era visível para nós, mas não tinha qualquer elo com a contratante. Provavelmente ele nem a conhecia ou nem lembrava dela. Meus escravos não grudavam nele, não acessavam o equivalente astra das bebidas, e eu, no comando, via o meu tempo terminar sem qualquer efeito. Não podia voltar à contratante com as mãos vazias ou fugir. Descobri o fraco do casal, a ambição e a competitividade com os vizinhos. Ambos queriam ter a família mais perfeita, a maior casa, o melhor padrão de vida. Então, passei a me conectar com esta energia e induzir a esposa a gastar com o jardim, com reformas. Um dia o casal brigou por falta de dinheiro e, em vez de se desesperarem, sentaram calmamente, se perdoaram e decidiram um plano para se recuperar. Afinal, a casa era a mais bonita da rua. Sem conseguir qualquer coisa, fui procurado por um espírito poderoso, imperdoável e comandante de toda a espiritualidade negativa a médium. Fui capturada, meus escravos roubados e minha moral reduzida a somente obedecer ordens. Fiquei fazendo o que sempre fiz, só que agora sob ordens e muito castigo. Então voltei à missão do casal. Agora munida de forças espirituais muito baixas e destruidoras. Só a minha chegada na área da casa do casal, as pessoas ao redor começaram a adoecer. Flores murcharam, árvores adoeceram, vizinhos se endividaram até que consegui chegar ao casal. Destruímos todas as estruturas aos poucos, rodeando de todos os lados para criar uma discórdia irreparável. Mas esse plano era só a primeira parte. Tinha que levá-lo à mulher contratante. Implantávamos cascões energéticos pela casa toda, vermes astrais nos corredores, porões e ruas. Os assaltos na rua aumentaram, acidentes com charretes e pernas quebradas eram constantes nas calçadas.
Um colaborador conseguiu convencer o patrão a demitir o homem, e em pouco tempo ele se viu sem condições de manter a casa e nem mesmo os mimos da esposa e filhos. Como o ambiente estava se degradando, em vez de brigarem, decidiram se mudar para um bairro mais popular, onde o pouco dinheiro acumulado e vindo da venda da casa lhes garantiriam algum conforto. Havia algo com este casal que não conseguíamos romper. A harmonia entre eles formava um elo muito forte. O homem não dava qualquer motivo para implantar qualquer desconfiança na esposa. E ela sempre foi tão honesta que qualquer sentimento de desconfiança era facilmente substituído pelas qualidades reconhecidas nela. Quando os dois se deitavam, não conseguíamos qualquer tipo de conexão com a energia sexual trocada entre eles. Um sentimento compartilhado entre eles nos isolava, causando até certa estranheza quando as energias. Era algo que eu não conhecia, não existia nos meus padrões. Como tentar encontrar sentido em pessoas que falassem outro idioma. Continuamos a minguar todas as coisas ao redor deles. Ele, ainda desempregado, sem vender o antigo imóvel, dinheiro acabando, via a oportunidade de implantar a discórdia necessária para causar um estrago irreparável. Grudei na esposa e a acompanhei por vários dias, gritando que o homem dele tinha se tornado um vagabundo. Que o homem dela tinha se tornado um vagabundo. Que ele queria se mudar para a casa da vizinha. Que ele gastava o pouco dinheiro com outras. Nada desses pensamentos tinham efeito. Ela não o via desta maneira. Não alimentava qualquer tipo de ciúmes. Um dia ela procurou ajuda. Foi até uma senhora benzedeira indicada pela melhor amiga. Fui junto. Ao ser atendida, a benzedeira nos viu. Recebeu a mulher muito bem, com um carinho não encontrado nas outras espiritualistas que acompanhei. A diferença é que muitas energias que me acompanhavam foram absorvidas logo no lado esquerdo da entrada da casa. Eu não consegui entrar por nada. Quando insisti, apareceu um homem de cartola muito brincalhão, que me ironizou e proibiu definitivamente a minha entrada. Não pude ver o que conversaram, mas a mulher saiu sem as energias que eu havia implantado, e agora eu via outra série de dificuldades para refazer o trabalho duro. 2 dias depois, vi a benzedeira chegar à casa do nosso alvo. A mulher não veio sozinha, veio acompanhada de ajudantes e espíritos, e o grupo todo emanava muita luz. A luz secava os vermes astrais que sugavam as energias na rua, no portão e dentro da casa. Tentei entrar, mas o mesmo homem de cartola parado na porta me repreendeu. Agora não estava mais jocoso. Foi sério, direto e determinado. Não consegui passar por ele. Meus comparsas tentaram dar a volta, mas foram capturados ou expelidos. Vi a benzedeira bater folhas nas paredes, rezar e destruir tudo que implantamos com muita dificuldade. Fui pedir ajuda ao meu superior espiritual, e ele ordenou que eu voltasse e tentasse atacar com tudo. Se não conseguisse destruir aquele casal, a destruída seria eu. Voltei no outro dia, mas nem consegui entrar na casa. O homem saiu para procurar um emprego e eu não tive nem acesso aos pensamentos dele. Agi influenciando batedores de carteira, carreteiros para atropelá-los com suas charretes, mulheres para seduzi-lo, mais nada. Algo com ele expelia, nada que não fosse da vontade dele. Voltou para casa com um emprego que não era tão bom quanto o anterior, mas era o suficiente para viver ali com boas condições. Enchi-me de ódio, frustração e raiva. Então passei a atacar diretamente a esposa. Ela passou a ficar letárgica quando voltava da rua. Sentia dores de cabeça inexplicáveis, ombros pesados. O pouco tempo que eu conseguia atacá-la fora da casa dela resultava em muita indisposição, queda da imunidade. Fui deixando-a irritadiça. Isso abria brechas para os ataques cada vez mais furiosos e eficientes. Um dia, ela jogou os pratos na parede e extravasou uma raiva que não era o normal dela. Em vez de dar continuidade, correu na casa da benzedeira e relatou o que vinha sentindo. Imediatamente, ela mandou chamar seus assistentes, que voluntariamente compareceram no final da tarde. Logo em seguida chegou o marido. Eu observava tudo de longe, evitando chamar a atenção do guardião da porta da casa. Ao cair da noite, senti uma força incontrolável e comecei a ser arrastada para a casa da benzedeira. Pude entrar acompanhada de guardiões muito fortes. Chamei pelo meu chefe e ele me deixou ser capturada. Sem qualquer capacidade de reação,
controle ou vontade minha, passei a enxergar as paredes do local, corpos físicos opacos das pessoas ao redor. Sentia cheiros, via cores e eu me comunicava pelo aparelho fonador de um médium. Tentei me livrar jogando-o no chão. Extrapolei todo o meu ódio. Tentei ferir os que me seguravam, mordi o braço com muita força. Não adiantou, eu estava dominada. Envolta em laços energéticos e no controle de um corpo físico novamente. Diga o que você quer com essa mulher, perguntou o homem de cartola conectado à benzedeira. Eu enxergava os dois ao mesmo tempo. Eu quero matá-la, gritei tentando assustá-los com um ódio manifesto na voz. Recebi para destruir o casamento dos dois e levá-lo até a outra mulher. Completei aos gritos, ainda tentando assustar e espantá-los. Quem pagou você? Perguntou o guardião de cartola. Eles não conhecem. Uma vagabunda que não sabe conquistar um homem e imagina amar este traste de homem. Respondi em tom de ofensa. O que você quer para desistir dessa missão? Tentou negociar comigo. Eu não posso, não estou mais no comando. O meu senhor e chefe é que tomou a frente e me ordenou. Detalhei o contrato. Então é uma escrava? Afirmou o guardião. Escrava é a puta que te pariu. É teu espírito no inferno. Me solta que eu te mostro quem é a escrava aqui. Gritei muito alto, com uma raiva que veio das lembranças do tempo de escrava sexual e recém-escrava no comando de um espírito muito superior a mim. Quer ajuda para se livrar da escravidão? Perguntou o guardião, tocando na minha ferida e propondo uma coisa que me chamou muito mais a minha atenção. Meu ódio foi se exaurindo. Fui me sentindo fraca, sem a energia que movia o meu espírito no mundo das sombras. Aceitei o acordo com a condição de que não fosse mais recapturada como escrava. Aos poucos fui me desacoplando do médium e amparada pelos espíritos auxiliares do guardião. Pedi desculpas ao casal e, com um espírito muito fraco, eu aceitei acompanhar uma preta velha. Lições espirituais. Fui levada a um local muito alheio a tudo que eu conhecia. Nunca tive acesso a esses ambientes muito delicados, com espíritos muito caridosos. Eles se apresentam calmos, bem dispostos a resolver problemas e sempre atentos às regras oriundas de algum lugar que eu desconhecia. Fui encaminhada para um local onde muitos espíritos pagãos eram encaminhados para um realinhamento de propósito evolutivo. Os espíritos responsáveis pelo local não julgavam ninguém. Para eles, qualquer caminho seguido pelos orientados era evolutivo. Não havia nem bem nem mal. O caminho era único e num sentido só. Uma mulher muito bonita aceitou a me tutelar junto com outros espíritos da energia feminina. Espíritos feridos, apagados e defeituosos pela deformação moral acumulada pelas ações e fatos ocorridos. Tinham lições de ética e moral, esclarecimentos que restauravam seus corpos astrais. Venha, moça, ordenou a mulher bonita andando numa direção que parecia ser aleatória. Qual seu nome? Perguntei, obedecendo ao comando. Não tinha outra opção. Não obedecer era ficar estagnada, esperando outra oportunidade de aprendizado. Meu nome não importa. Na verdade, qualquer nome não importa aqui. Mas me chamo Maria Padilha das Almas, respondeu com um sorriso sincero. Mas todas que eu vi à minha volta se chamavam Maria Padilha das Almas. Como assim? Fiz o meu primeiro questionamento. É assim, quando aceitamos uma missão espiritual, entramos num grupo específico e esse grupo todo responde com o mesmo nome. Mas sempre que chamar por Maria Padilha das Almas e imaginar ser eu respondo, explicou a mulher bonita. Ainda não entendi, mas aceito a explicação. Interrompi a explicação, observando o ambiente no qual estávamos entrando. A região espiritual era cheia de espíritos que entravam e saíam com seus tutelados. Luzes apareciam e sumiam. Gritos de choro e alegria, dor e sofrimento eram consumidos por energias ditas trabalhadoras. Maria Padilha das Almas pediu para que eu me sentasse numa relva muito verde, cheia de flores. Sentamo-nos ao redor dela e então ela começou a explicar sobre nossas vidas. Moça, relaxe que vou começar com você, pois é o caso mais grave que peguei. Há muitas coisas a serem trabalhadas. Virou-se para mim, olhando nos meus olhos. Comecei a me ver como um homem forte e alto, muito bruto e dominador.
Era o chefe de uma tribo local, numa região que hoje lembra a divisa entre a Grécia e Turquia. Minha brutalidade e capacidade de organizar pequenas tribos para ataques e dominar terras, impor o meu poder. Eu cortava gargantas de desafetos com a mesma compaixão com que sacrificava ovelhas e cabras. Fazia isso como forma de impor o poder pelo medo. Os aldeões não queriam me encontrar em estado de ira. Algumas tinham por hábito de segurança manter as mulheres escondidas, e mais pelo lado da atual Grécia. Mulheres se jogavam pelos penhascos a serem estupradas por mim. A cultura do estupro sempre foi um hábito comum entre todas as tribos que dominavam as outras. Tratava-se de uma limpeza étnica e humilhação dos derrotados. Chorei muito quando me vi como este homem. Entendi o quanto eu era mal pelos sentimentos que me moviam, o que era causado de dor e de ódio. Maria Padilha me usou como exemplo para explicar que muitas situações vividas fazem parte de resgates que nós mesmos imploramos para aprendermos através da dor na mesma medida. Projetei-me na França, trabalhando sob o sol de verão com a visão do meu pai na minha frente. Tive a oportunidade de perdoar uma pessoa, mesmo que ela fosse muito ruim para mim. Foi um homem que eu destruí a vida numa tribo turca, vítima que torturei e o agredi até que ele perdesse os sentidos. Quando ele acordou, eu estuprei a esposa e a filha na frente dele. Num certo momento, ele cumpriu o combinado. Agrediu-me até que eu sentisse o mesmo desmaio. De fato, desmaiei e fui muito ferida. Em vez de perdoá-lo, eu deixei que os ciganos o degolassem, entregando-me uma orelha e mechas de cabelo. Ao acompanhar toda a explicação da minha mentora, eu chorava de gritar. Meus gritos não incomodavam ninguém, nem mesmo o meu choro causavam qualquer tipo de compaixão naquele momento. A compaixão já foi manifestada quando me resgataram. 3 décadas depois, eu fui degolada por um homem que cumpriu a segunda parte do combinado. Se eu o perdoasse na primeira vez, não sairia da fazenda, e décadas depois ele cortaria a minha garganta num acesso de loucura. Mas morreu antes. Voltou carregando todos os baixos instintos de algumas vidas tribais primitivas. Assim não sentiria dó nem remorso e nem vacilaria. Assim voltou como Luís. A nossa relação antiga justificou a minha atração, a minha aceitação sem qualquer lógica por aquele homem. Ao saber que tudo já estava combinado, o meu desespero do sentimento de vergonha e arrependimento foi se controlando. Fui expurgando a repugnância pelo que fui e fiz. A aceitação se manifestava. O vazio entre vidas após morrer degolada e nascer predestinada a ser uma órfã se apresentou com a permissão da Maria Padilha das Almas. Me vi no umbral, atormentada pelo meu gênio raivoso, perseguida pelas pessoas que eliminei com auxílio de magia negra praticada pela cigana. Vivi sobre rancor e arrependimento até ter sido resgatada, num processo de reajuste doloroso e difícil. Dei muito trabalho aos espíritos auxiliares e responsáveis pelo meu resgate. Implorei para ter a oportunidade de resgate pelas meninas compradas e presenteadas ainda virgens por chefes tribais tementes da minha ira. Quando não me eram presenteadas, eu as roubava. Observei como eu as jogava pelo penhasco assim que me saciava sexualmente. Poucas eram as que chegavam à vida adulta. Nunca me preocupava com os nomes, as origens ou limitações. As que engravidavam ganhavam a minha indulgência e eram enviadas de volta às suas tribos. Na maioria das vezes não eram aceitas e mortas junto com seus filhos. Assim, tive a benevolência divina para nascer uma francesa pobre, desprovida de qualquer proteção com o falecimento dos meus pais, e poder sentir o que era ser vendida, escravizada, abusada pelos piores tipos de homens possíveis. Isso só seria possível em regiões em desenvolvimento espiritual, onde espíritos ainda com resquício de brutalidade tiveram a chance de reencarnar. Por isso a minha chegada por contrabando de escravas brancas ao Brasil, e outras à Argentina. Tais experiências já não existiam assim tão fácil na Europa, diante da quantidade de espíritos que precisavam experimentar dores que causaram quando tribais em suas terras. Maria Padilha explicou que tudo no mundo é oportunidade para a evolução espiritual.
regiões com fome extrema são alvos de espíritos glutões e egoístas, ou então os que precisam aprender a humildade e pedir comida como se pedisse pela vida. Outros lugares mais avançados são alvos de espíritos mais evoluídos que precisam dominar raciocínio lógico diferenciado, criar objetos e ferramentas que acelerem a evolução e a troca de experiências. Pudemos ver o mundo atual em 1898. Ele fervia de espíritos trabalhando na ciência, na filosofia. Meios de transportes mais rápidos e novas relações políticas permitiam que muitos espíritos experimentassem 2 ou 3 possibilidades diferentes, passando por vivências e problemas em culturas diferentes. Centena de anos antes era necessário morrer e reencarnar em regiões muito distintas, mais evoluídas ou não, para que espíritos pudessem ter experiências antagônicas. Percebi que muitos nasciam na África, se educavam na Europa, voltavam com conhecimento e promoviam melhorias. O inverso também era válido, porém menos perceptível. Europeus passavam algum tempo de suas vidas em lugares bem mais primitivos e socialmente atrasados. E de volta às suas universidades desenvolviam melhorias no pensamento técnico e científico na área da antropologia. Em resposta a uma pergunta de um espírito do nosso grupo, pudemos observar sociedades consideradas muito primitivas aos olhos europeus, mas que diante do mundo espiritual só havia permissão de experimentar a vida ali os espíritos muito evoluídos. Somente os espíritos desprovidos de baixos sentimentos, os não egoístas, sem ambições ou incapazes de promover mazelas reencarnavam ali como prêmio. Vimos que dentro da tribo tudo era dividido. O chefe era o último a comer, sendo inadmissível deixar um membro da tribo com fome para alimentar um ego numa posição de destaque. Vi chefes gerenciarem reuniões para a tomada de decisões e o resultado ser de comum acordo com os aldeões. Tais sociedades não se preocupavam com a aparência física como alvo de status ou de moeda de troca para uma relação sexual. Casais se juntavam e se separavam sem brigas, sem ameaças. Simplesmente decidiam se separar um do outro. E pronto. Após algum tempo observando essas tribos em lugares distantes, vi o que a chegada do homem civilizado pôde fazer. Estabeleceram relações verticais, o status do chefe, o escambo e o lucro. Demorei algum tempo para entender onde esses espíritos que não possuíam nada, não carregavam nada e nem acumulavam coisas. Como podiam ser mais evoluídos do que nós? Pelo simples fato de não precisarem de nada que fosse necessário para o ego. Maria Padilha, a última encarnação, guardava alguma relação com a penúltima ou somente com o meu comportamento da encarnação bem anterior? Mudei de assunto para agilizar a minha fase de expurgo pelo conhecimento. Olha, moça, de certa forma sim. O fato de ser uma escrava sexual que podia ser utilizada por uma quantia em dinheiro, isso tem forte relação com o seu uso do sexo para ter dinheiro. Na última, imaginava ter sexo por amor, se casar, mas não foi isso que houve. Só havia sexo para ter dinheiro. Na outra, o dinheiro mandava no seu ato sexual, explicou gargalhando muito. Fiquei encabulada. Explicou que no mundo nada é condenável, que a espiritualidade aproveita todas as situações para experimentações. Os homens envolvidos na busca do prazer através da prostituição só se realizam se houver uma relação de poder e ela for vertical. Deveriam aprender e evoluir a igualdade e o sexo ser uma troca de energias por amor, mas eles não se livraram desses comportamentos. Ela mostrou que as esposas ideais eram a que eles conseguissem ter uma dominação, um controle, e na primeira tentativa de busca de respeito e igualdade, eles a agrediam. A busca por prostitutas para eles era uma forma de compensação pelo que não conseguiam ter em casa, já que não podiam ter prazer com violência ou outras atrocidades. A evolução da humanidade foi alterando esta relação entre homens e mulheres, a cada geração promovendo a igualdade entre os sexos, até que se reste o amor. Apesar de muitas famílias apresentar alguns comportamentos nesse sentido, o fato dos homens ganharem mais dinheiro do que as mulheres e a falta de oportunidades mentem uma relação sutil de abuso de poder.
Elas se submetem aos seus maridos para se manter praticamente sustentadas, senão terão muita dificuldade. Moça, veja que eu te mostrei essa tendência evolutiva entre homens e mulheres, mas veja que as mulheres tendem a perpetuar essa relação educando os homens de forma diferente das mulheres. Aprendam uma coisa: esse comportamento errático vertical de poder com o sexo faz parte do aprendizado espiritual coletivo. Concluiu com um ar bem sério. Foram duras lições para uma errante na vida. Isso me causou muitas reflexões, muitos medos e fugas energéticas para regiões umbralinas, prontamente interrompidas pela minha tutora. Aprendi que não deveria perdoar a agressão do meu pai indiretamente, mas sim condenar a agressão, perdoá-la quando espírito ignorante, e não ter deixado que o ódio tomasse conta do meu coração e me induzido aos erros. Até mesmo Luiz, que foi meu pai em outra vida, eu deveria condenar o ato do degolamento, ter buscado um entendimento das causas que culminaram na violência, e principalmente buscar o que a dor e os sentimentos trouxeram de aprendizado. Por outro lado, vi que não tive qualquer tutela. Imediatamente após o meu desencarne, sofri com tudo que vi, me revoltei e só agora lembro do estrago que fiz. Um sofrimento que passe no umbral. E o sofrimento que passe no umbral. A benevolência divina promoveu a bênção do esquecimento para que eu pudesse experimentar situações que deixassem marcas no meu espírito para serem trabalhadas com o aprendizado. Por outro lado, pensei como o mundo espiritual me deixou sofrer, bem que podiam ter me deixado para umas lições. Calma lá, moça. Tive meus pensamentos interrompidos pela Maria Padilha. Você tem o livre-arbítrio. Você esqueceu que implorou pelas oportunidades e, quando resgatada, recusou as lições, querendo passar rapidamente pela experimentação encarnada. Além do mais, quando desencarnada, não demonstrou qualquer compaixão ou algum sentimento que nos permitisse qualquer conexão. Você não nos via. Mesmo no espírito, o seu mundo sempre foi aquele lá. Nunca deu ouvidos aos bons espíritos. Deixou-se levar pelos seus sentimentos mais torpes. Duro aprendizado. Dona Maria Padilha, por que tive que ver o horror da minha carne sendo picotada de comida pelo Luiz? Por que precisei passar por aquilo? Aproveitei a oportunidade para tirar uma dúvida que me incomodava com as lembranças. Olha, moça, você era muito vaidosa. O seu corpo era o que tinha de mais importante. Você não valorizava joias, comidas boas, vestidos, moradia. Não tinha apego a nada além do seu corpo. Não se lembra da dor de vê-lo em decomposição, sendo retalhado da pior forma possível, saboreado por um espírito animalizado. Luiz, além dos problemas mentais, tinha encostos nocivos associados a ele pelo alinhamento energético. Não era Luiz que se alimentou da sua carne, mas espíritos trevosos animalizados. Confesso que eu baixei a cabeça e comecei a me lembrar do que eu senti. Toda a carga de asco, nojo, medo, dor e desprezo surgiu como um balde de água jogada no meu espírito. Outra vez, Maria Padilha teve que me buscar no umbral. Mudei meu padrão energético sem qualquer tipo de controle. Simplesmente vibrei na energia trevosa. Às poucas horas que eu desci ao umbral, vi seres se atacando, se mordendo, arrancando pedaços uns dos outros como animais, movidos pela dor que causavam uns aos outros. Tinham fome de dor e eram as mordidas que as causavam. Senti no meu espírito cada mordida que via, porém não interagia com eles e nem eles comigo. Sentimento de angústia. Moça, está na hora de aprender a se manter equilibrada, moça, ordenou a Padilha. Onde vamos? Perguntei muito curiosa. Vamos resgatar um espírito em áreas muito densas no umbral. Assim que sair de lá, estará bem mais equilibrada porque aprenderá a se manter centrada na missão. Andamos na direção de uma área bem escura. Tudo sumiu em volta, o ambiente foi ficando denso e o deslocamento difícil. Ouvia gritos, gemidos, choros e lamentações. Inicialmente eu me incomodava com tudo o que sentia e ouvia. Sintonizava-me com o ambiente e as dores desses espíritos se manifestavam em mim.
Maria Padilha me orientava a ser imparcial. Explicava que essas dores não eram minhas, e atender a esses lamentos me ligava a elas. Não era lugar de compaixão sem um objetivo explícito, como um resgate. Fomos descendo até um ponto em que eu não conseguia acompanhar a minha mentora sem muito esforço. Meu espírito demonstrava fraqueza e sentimento de desistência. Desistir ali seria ficar no sofrimento, e se os seres encontrassem qualquer sintonia, eu seria conectada a eles. Ela me explicou que o meu estado de consciência deveria ser o meu foco, não perder a minha identidade espiritual, não me deixar envolver aos lamentos ou gritos de dores. O segredo está na manutenção do estado de consciência. Chegamos sobre uma massa amorfa, como um grande tacho de doce quente borbulhando em cozimento. Eram espíritos afins, misturados, compartilhando a dor dos erros, expurgando seus pecados para com a lei maior. Maria Padilha puxou uma gosma quase ovoide, dotada de um grau de consciência em sofrimento por um arrependimento de uma falta grave. Durante a última vida, esse espírito feriu o livre-arbítrio de outros espíritos, destruiu vidas, provocou alterações graves no aprendizado espiritual de muita gente. Este estado amorfo significa a perda do próprio livre-arbítrio. Este espírito não tem vontade própria, não executa qualquer função por vontade própria. Ele já não sofre mais como os outros. Apenas existe e pode ser passível da vontade de qualquer espírito que queira usá-lo. É nessa região que bruxos recolhem energias amorfas e as programam para gerar doenças, trazer desgraças e destruir vidas, programando essas massas para uma função destruidora específica, como câncer, perdas financeiras, amarrações diversas, loucuras ou ataques a grupos provocando grandes conflitos. Surgiram outros espíritos que se apresentaram como caveiras e mulambos. Eles enfiaram a mão naquilo que chamaram de merda espiritual, esgoto, ou segundo a Mulambo, lixão espiritual. Terminaram por retirar aquela massa, limparam dos resquícios de outras energias e a levaram num centro espírita. Acompanhei essa volta aprendendo que esses guardiões conseguem entrar nessas profundezas das almas, meter a mão na merda e não se contaminam, não se deixam influenciar e nem causam interferência. Eles sabem que o sofrimento não é deles, portanto não se deixam enganar. São especialistas nisso. No centro espírita, a massa espiritual irreconhecível foi conectada a um médium. E o ectoplasma e informações espirituais da forma humana gerou um choque. Cena horrível de ver do lado espiritual. Confesso que me escondi atrás da Maria Padilha enquanto assistia ao médium gemendo, urrando de dor, se contorcendo de forma incontrolável. Do lado espiritual, tais comportamentos eram muito mais amplificados. Se ao médium sentia dor, a massa espiritual exalava essa dor amplificada centenas de vezes. Assustava. Ao mesmo tempo, espíritos caridosos emanavam energias curativas, recompondo o corpo espiritual dentro da forma humana programada. Parecia um bolo crescendo dentro de uma forma que assume o formato exato da forma. Parecia um bolo crescendo dentro de uma forma que assume o formato exato da forma. Só que no mundo espiritual tinha dor. Não dor como o corpo físico, mas dor da alma. Pareceu que esse choque espiritual demorou horas, mas não, foi muito rápido, que seria minutos no mundo físico. Se não for rápido ao mundo físico, o médium não aguentaria, conforme explicou a minha mentora. Depois do processo, muitos ficam passando mal, com efeitos causados pelo desequilíbrio energético e doação do ectoplasma. Muitas vezes, os outros médiuns em volta doam ectoplasma também. O espírito resgatado foi encaminhado às regiões de regeneração. Foi como se estivesse dormindo, num estado letárgico induzido para a acomodação, enquanto o ectoplasma utilizado para o choque se esvai, sendo diluído no universo. Todo espírito passa por este processo. Perguntei muito curiosa para... todo espírito passa por esse processo? Perguntei muito curiosa para descobrir se em algum momento eu tinha passado por algo semelhante. Não, moça, respondeu de forma enfática, demonstrando atenção ao processo de resgate.
Depois, ela me mostrou que o choque pode se dar de diversas formas e que depende do grau evolutivo do espírito, das condições em que se encontra e qual a agilidade necessária para a recuperação. O que me pareceu ser horas, depois pude ver de quem se tratava o tal espírito. Era Samara, a cigana que tanto me ajudou numa vida. Logo percebi que ele só enxergava a Maria Padilha. Não me via e nem tinha qualquer contato comigo. A cigana deveria utilizar seus dons espirituais para o bem, a cura e o acolhimento de pessoas necessitadas e carentes de aconselhamentos espirituais. Aculturada das tradições e fixada nos arredores de Paris, embarcou na onda espiritualista e passou a viver de seus dons. 3 encarnações anteriores, ela pertencia a um grupo de prática da magia negra, envolvendo o uso de energia vital de humanos, sacrificando crianças e mulheres. Pude ver grande parte do combate espiritual que resultou na vitória da lei maior, condenando os magos superiores e mentores espirituais às regiões muito densas ao estado de ovoide puro. Num processo de decantação energética, até que possam retornar e reiniciar uma jornada no mundo totalmente isento dessas práticas mágicas. Aprendi que somente após alguma evolução da consciência desses espíritos, os dons serão devolvidos e poderão evoluir de uma forma diferente, sem destruição da ordem natural das coisas. Na época, a cigana era de um grau tão baixo na ordem da bruxaria que não foi condenada junto. Teve a chance de se redimir com a prática da caridade. Senti muito culpada por ter fornecido um dos meus imóveis para que ela fosse a minha bruxa de estimação. Muito do que consegui na época envolveu ossos humanos, e imagino que umas ossadas encontradas pela polícia quando o corpo dela foi encontrado, eram de crianças mortas por ela. De certa forma, fui responsável pela destruição de alguma família que perdeu um filho. Fui inundado por uma tristeza profunda, mas não foi parar no umbral. Só o arrependimento que me incomodava. Pedi ajuda. A Padilha solicitou outro orientador, um espírito indiano muito sábio e profundamente conhecedor da condição humana da evolução. Ele me explicou se eu me sentia arrependida é porque o meu espírito não comportava mais o orgulho ou as certezas do ego. Eu estava pronta para receber mais informações e mais ensinamentos até o ponto de dar o próximo passo. Como presente pela minha humildade em pedir ajuda, ele buscou a informação que pouco antes de Luiz cumprir sua missão comigo, houve um acerto entre os espíritos superiores e os inferiores para levá-lo até a cigana e tirá-la do mundo dos vivos. Ela ainda era muito destrutiva e não conseguia enxergar qualquer ética em suas ações. A entidade que ela dizia ser a mentora espiritual já tinha se afastado para aguardar o retorno dela ao caminho evolutivo. Mesmo assim, eu chorei muito. Expurguei por muito tempo todo aquele arrependimento da dor que proporcionei a pessoas desconhecidas. Moça, pare de chorar. Aqui não é lugar para perder tempo. Venha ver como está a cigana, ordenou a Padilha. Encontramo-la sentada numa pedra, olhando para uma luz e pedindo perdão, vendo todos os seus erros cometidos, chorando desesperadamente. Ela também expurgava seus erros na forma de arrependimento. Ela me viu, levantou e correu até a mim, ajoelhou e pediu perdão. Gritou muito pelo perdão até sentir que ela estava perdoada, porque ela, na condição de encarnada, não sabia o que fazia. Havia o esquecimento espiritual. Não, moça, ela não se esqueceu, pois tendo a mediunidade aflorada, podia ter seguido as orientações da entidade Samara. Ela foi alertada, avisada, mas o ego não abriu a caridade como opção. Mas Maria Padilha, eu a conheci, e ela falou que tinha a cigana Samara como sua guia. Interrompi a explicação. Não era a Samara, mas sim um conjunto de espíritos zombeteiros que assumiu a posição e se alimentaram dela, sugaram todas as chances dela ter se aproveitado da oportunidade quanto encarnada. Como eu aprendi que a espiritualidade não desperdiça oportunidade ou grau espiritual, soube que a cigana passaria por outro tipo de treinamento e toda a bagagem espiritual com o conhecimento e habilidades serão aproveitadas no momento oportuno.